Shalom, meus irmãos, Deus vos abençoe. Pastor André Lima quem vos fala. Você está no canal Teologia Hebraica com o pastor André Lima. Deus abençoe a tua vida. Tem bastante tempo que a gente não vem aqui gravar vídeo, mas agora estaremos de volta. Sou formado em hebraico bíblico, tenho 2 formações, formação em grego. Sou bacharel em teologia também. E Deus, ele tem uma palavra para a nossa vida neste dia. Servir a Deus e servir a mesa. E iremos falar sobre a instituição dos diáconos. Sobre a instituição dos diáconos. Meu irmão, o que eu quero te dizer? Que servir no diaconato, isso é uma honra para a nossa vida. Vamos ler esse texto aqui, Atos capítulo 6, versículo 1 em diante. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas, olha só, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 1. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, homens dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Qual a necessidade? Necessidade de cuidar do povo que estava se convertendo, a saber também as viúvas gregas. Mas nós, versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer, versículo 5, contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. 2 características de Estevão: cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Versículo 7, para a gente encerrar. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha só, tem muitos sacerdotes se convertendo por causa da pregação do Evangelho. O que a gente vai falar sobre esse texto hoje? Servir a mesa e servir a Deus. Primeiro ponto que a gente precisa entender, meus irmãos. Tem pastores e igrejas que eles não estão crescendo nos seus ministérios por causa de uma simples atitude. Qual atitude é essa? Eles estão fazendo o serviço que era para outros fazerem. E isso traz uma grande sobrecarga sobre a liderança. Tem muitas pessoas querendo ser ao ministério sem passar por esse grande aprendizado, por essa grande escola, por essa grande, podemos dizer assim, por esse campus missionário. Qual é o campus missionário? É o diaconato. Nós vimos aqui no texto esses homens, a saber um deles, Estevão, e o outro, Filipe. Nós conhecemos o texto e nós também temos a noção e a ciência de quem foram Filipe e Estevão. São os 2 diáconos que se desenvolveram no ministério, podemos dizer assim, evangelístico e missionário. Vamos analisar alguns pontos aqui. Resumo teológico para isso, para a nossa vida, para a gente poder entender. Esse momento é considerado a instituição dos diáconos. Na igreja primitiva, a palavra diácono em grego é diáconos. Ela vem de diaconia, que também é servir. Diáconos no grego é servo, ou aquele que serve. Diaconia é
a ação, é a função, é o serviço. Os 7 homens foram separados para cuidar das necessidades práticas da comunidade, especialmente assistência às viúvas. Você leu no versículo 1 primeiro, no versículo 1 comigo, que os gregos eles estavam reclamando com os apóstolos, com os judeus, com os crentes, que as suas viúvas estavam deixadas de lado, porque o povo está se convertendo e os judeus vão fazer o quê? Vão dar prioridade ao seu povo que está se convertendo e se esquecendo das gregas, das viúvas gregas. Os gregos vão entrar agora e vão começar a querer questionar. Olha aqui, as nossas irmãs, as viúvas gregas, estão passando necessidade. Vocês estão priorizando as de vocês e se esquecendo das nossas. E muitas vezes nós vemos isso acontecer em alguns ministérios, algumas igrejas por aí, onde algumas pessoas dão importância aos seus e se esquecem daqueles que estão chegando. Meus irmãos, você quer aprender sobre o Evangelho de Cristo? Quer aprender sobre o Evangelho de Cristo? Leia os Evangelhos e leia as cartas. Aí sim você vai entender o que é Evangelho. Talvez o que a sua liderança te ensina não é Evangelho. É uma visão que ela tem de reino. E talvez as nossas visões que nós temos do reino não compete à palavra de Deus. Não se encaixa com a palavra de Deus. Porque nós somos falhos. Nós olhamos e entendemos uma coisa, mas a Bíblia ela é fiel e ela mostra o que é o Evangelho de Cristo. Vamos abrir um parêntese aqui rapidinho. No Evangelho de Cristo, Jesus trabalha assim. Ele vai contar uma parábola e os homens começam a trabalhar desde cedo. E quando chega quase perto da última hora, eles recebem o seu dinheiro e vem outro e trabalha 1 hora somente e recebe a mesma quantidade. Olha o que Jesus está nos ensinando através dessa parábola. Não é quem trabalhou mais, não é quem trabalhou menos, não é quem chegou primeiro, não é quem fez muito ou quem chegou depois. Jesus está nos mostrando o seguinte, que todos aqueles que trabalham no reino recebem da mesma forma o que tem que receber. Fecha esse parêntese aqui e vamos agora abrir um outro parêntese. Olha o que Jesus vai dizer. Se eu quero ser grande no reino, eu preciso me tornar pequeno. E eu, sendo pequeno, eu sou o maior entre os grandes. Fecha parênteses. O Evangelho de Cristo, ele é diferente da lógica humana. O Evangelho do Reino é diferente da lógica de muitos pastores. Nós olhamos a palavra de Deus e por falta de sabedoria, por falta de cultura bíblica, de dizer culto na palavra de Deus, a gente agora quer aplicar algo, um evangelho que é nosso e não de Cristo. Então a gente precisa entender isso. Quer conhecer o evangelho, viver esse evangelho, leia as cartas, leia os evangelhos. Quando você vai ler Mateus, você vai ver que Mateus está pregando para um povo que é judeu. Está querendo mostrar o Cristo revelado que tantos judeus procuravam nas escrituras sagradas. Quando a gente vai ler Marcos, a gente vai ver que Marcos não está preocupado em mostrar um Cristo teológico que a gente procura nas escrituras e eu achamos. Marcos agora está preocupado em mostrar o poder desse Cristo sobre a humanidade, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a natureza. Quando a gente vai ler Lucas, a gente agora não está olhando para um evangelho comum. A gente está olhando para um evangelho de um homem que está escrevendo o evangelho de Cristo com uma linguagem mais culta, mais inteligente, com uma linguagem mais específica, mostrando detalhes que só Cristo pode fazer na vida do homem. Quando a gente vai olhar o evangelho de João, a gente vai ver que João não está preocupado no Cristo teológico, não está preocupado em escrever uma liturgia, um artigo literário sobre Cristo, inteligente, esmiuçado. Ele está preocupado em revelar Cristo como Filho de Deus, o Deus encarnado, onde ele vai dizer, no princípio era o Verbo,
e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quando a gente vai ver o Atos dos Apóstolos, a gente vai entender agora que a obra que Cristo começou, ele vai terminá-la através do Espírito Santo, porque o mesmo Jesus disse: enviarei o Consolador, e ele vos esclarecerá, vai ensinar, vai te instruir naquilo que vocês não conseguiram entender com Cristo em vida. Então o Evangelho de Jesus é diferente de muitos evangelhos humanos que nós vemos por aí. Então, servir a Cristo, servir a mesa, servir no reino é louvável diante de Deus. Não tem como servir no reino, irmãos, só a igreja. Não tem como servir no reino só a Deus. Abre um parênteses aqui. Lembra de Marta e Maria? João capítulo 12. João ressuscita. Lázaro ressuscita. João vai escrever isso. E João está escrevendo, ele vai fazer a questão de dizer assim: e Jesus estava à mesa com Lázaro, aquele que havia de ressuscitar. E com eles os seus discípulos. E nisso tudo, Marta servia e Maria estava ali e quebra ali o unguento. Marta servia a mesa. Quem está na mesa? Jesus e os discípulos. Olha o que é que Marta está nos ensinando. Eu sirvo a Jesus, mas também sirvo aos seus discípulos chamados. Não tem como falar que serve a Cristo se eu não sirvo os meus irmãos que estão perto de mim. Não tem como eu dizer que eu sirvo ao reino de Deus servindo somente a Deus, sem servir aos seus escolhidos, sem servir a igreja. Deu para entender até aqui? Então vamos lá. Os 7 homens foram separados para cuidar das necessidades práticas da comunidade, especialmente assistências às viúvas, enquanto os apóstolos se dedicavam à oração da pregação. Irmãos, isso aqui é interessante para a nossa vida hoje. Ministérios têm sofrido um déficit espiritual e crescente, porque tem pastores largando o ministério. Disso aqui, o ministério da pregação da palavra, da oração. Para quê? Para estar servindo as pessoas, para estar visitando os lares, para estar fazendo o trabalho dos diáconos. Irmãos, a função do pastor, dos apóstolos, era essa: pregar a palavra e viver uma vida de oração para pregar a palavra. E ele pregava a palavra para viver uma vida de oração. Quanto mais eles oravam, mais eles pregavam, as pessoas se convertiam e os diáconos cuidavam. É simples isso aqui, o texto é simples e é claro, mas hoje em nossa vida, em nossos ministérios, muitos pastores sofrem com isso aqui, ó. Chegam em casa cansados do seu trabalho, tem que abrir igreja. Chegam em casa cansados da sua labuta diária, às vezes tarde demais, tem que ir para a igreja, limpar a igreja, porque os obreiros, os membros, os servos da igreja, o de Cristo que está servindo naquela igreja, não conseguiram entender a função deles para o reino, para o crescimento do reino. É muita gente querendo pregar, querendo cantar, sem conhecimento, que isso às vezes atrapalha um pouco o crescimento do reino. Irmãos, quando Pedro e os apóstolos instituíram o diaconato, a igreja cresceu muito. Eles permaneceram na pregação, na oração, o povo se convertia e os diáconos cuidavam dos órfãos e das viúvas. Agora as viúvas gregas também não estão passando necessidade, porque agora tem gente que está cuidando. Tem pessoas que entenderam o ministério e está indo para cima e a obra de Deus está crescendo. Então servir, irmãos, servir no diaconato, isso é excelência. Eu fui um bom diaconato. O meu pastor presidente, na época, me levantou obreiro, depois me levou ao diaconato e eu fui um bom diaconato. Eu abria a igreja, eu fechava a igreja, eu limpava a igreja, limpava som, eu ministrava a ceia, eu visitava as irmãs anciãs que não podiam ir para o culto.
eu ministrava a ceia para elas, orava por elas. Obreiros que se afastavam do corpo da igreja, como diz Hebreus, não vos ausenteis das vossas congregações. Eu visitava-os e visitava eles, orava por eles, fazia campanha na casa deles. Então o pastor não precisava se preocupar com essa parte, porque tinha eu e alguns outros obreiros que trabalhavam comigo, e a obra de Deus ia crescendo e o nome de Deus estava sendo glorificado. O que é que isso aconteceu? Gerou grandes experiências em mim, e eu me tornei um crente melhor, e eu entendi. Foi assim que eu passei a amar a alma, a vida do indivíduo, daquele que se converte. Então, o servir na igreja é grande diante de Deus, irmãos. Não menospreze o diaconato, a posição de servir que Deus colocou você. Nunca faça isso. Vamos lá. A igreja primitiva estava em crescimento rápido, e com o aumento dos discípulos surgiram necessidades práticas. Qual era a necessidade? De cuidar dos órfãos e das viúvas. Os apóstolos não podiam parar o que eles estavam fazendo, que era a oração e a palavra, para ficar visitando um monte de casa, para poder ficar entregando cesta básica, vendo as necessidades do povo. Então, isso foi levantado os diáconos por causa disso. O primeiro desafio: algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, e eram as gregas. Por isso você leu no versículo 1. Segundo ponto: os apóstolos reconhecem que não poderiam abandonar o ministério da palavra e da oração para atender essas demandas. Irmãos, os apóstolos entenderam o que nós precisamos entender hoje. A posição que Deus nos coloca, Deus quer nos usar naquela posição. Quando a gente sai dessa posição aqui para poder suprir uma necessidade em outro lugar, a gente está usando, querendo tampar o sol com a peneira. E isso às vezes não é bom para a instituição, para o reino, para a igreja local. Quando a gente faz o serviço que Deus nos colocou, as coisas andam. Abre um parênteses aqui. Jesus escolhe 12 discípulos. Esses 12 discípulos, nós temos 2 homens bons de matemática e de consultoria financeira. Quem são esses 2? Um é Mateus e o outro é Judas. Você não vai ver Mateus e Judas, ou Levi e Judas, na casa de ninguém orando, irmão. Pregando para expulsar demônio, para ressuscitar enfermo. Você não vai ver em nenhum texto, você vai ver Judas e nem Mateus. Os homens, eles eram da coletoria, eles lidavam com a tesouraria da igreja. E eles entenderam a posição deles, as ofertas chegavam até eles e o reino de Deus crescia. E era distribuído entre as igrejas, entre os homens, entre as mulheres, entre os viúvos, os órfãos, entre os discípulos. E eles faziam a função deles. Vamos ver Natanael. Você não vê Natanael expulsando o demônio, curando enfermo, ressuscitando morto. Você não vai ver. O que Natanael está fazendo entre os discípulos? Jesus o chamou para quê? Qual a finalidade? A finalidade de Natanael entrar para o discipulado de Cristo era que Natanael ensinasse a palavra da verdade. E por mais que a Bíblia não mostre que Natanael esteja fazendo isso explicitamente, Natanael está ali, é discípulo. Está ensinando a palavra para outras pessoas que estão servindo a Jesus. Então a gente vai ver agora Pedro, Tiago e João na libertação, na cura, nos mistérios poderosos de Deus. Porque Deus, Cristo agora, prega sobre eles e eles entenderam as suas posições dentro do apostolado e do discipulado que Cristo entregou. Então os apóstolos, eles entenderam que eles não poderiam sair da posição da oração e da pregação para ficar cuidando dessas pequenas controvérsias que havia no crescimento da igreja. Ah, mas fulano de tal não recebeu a cesta básica desse mês. Fulano ficou sem ceia. Ah, fulano está doente. Aí o pastor tem que largar tudo isso, esquentar a cabeça dele, preparar mensagem para o culto, preparar mensagem para a ceia, preparar mensagem para o culto de doutrina, ver o que vai aplicar na escola bíblica, para poder também visitar fulano, visitar ciclano. Irmãos, aprenda uma coisa: fique na posição que Deus colocou você, e o reino de Deus na tua vida, ele vai crescer, vai se expandir. Por causa disso tudo vai acontecer o quê? Vai surgir então a instituição do diácono, um ministério de serviço, sabedoria e espírito. Diaconia, aprenda uma coisa: diaconia não é
um simples funcionário de uma empresa que está ali só para limpar a igreja. O diácono, ele precisa ter sabedoria para instruir aqueles que estão chegando na obra. Precisa ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito na vida dele, porque assim ele vai instruí-lo bem na palavra de Deus. É serviço, é trabalhar na igreja, na obra de Deus, no que for preciso. No que for preciso. Vamos lá. O texto de Atos 6 nos ensina como Deus organiza a sua igreja e como o serviço é parte essencial para o reino. Necessidade do ministério diaconal, versículo 1 e 2. O que está acontecendo? O crescimento da igreja traz desafios e administrativos relacionais. 2. Murmuração dos helenistas, dos gregos, revela um problema de desigualdade percebida. Eles estão vendo que estão dando importância às judias e esquecendo das gregas. E as nossas igrejas fazem isso, e isso é falho diante do céu, diante da obra de Deus, o crescimento da obra. 3. Os apóstolos reconhecem que cada ministério tem a sua função. Aprenda uma coisa, irmãos, se Deus te colocou nessa posição, exerça esta posição, que Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Exerça a posição que você está. Cumpra o ministério que você está. Se você é um evangelista, seja um evangelista. Se você é um pastor dirigente, seja um pastor dirigente. Se você é um presbítero, seja um presbítero. Se você é um diácono, seja um diácono. Se você é um obreiro, seja um obreiro. E Deus te honrará e o nome dele será glorificado sobre a tua vida. Esqueça esse negócio de que cargo na igreja é plano de carreira. Tem pessoas que serão excelentes diáconos para o resto da vida. Se eles forem consagrados a presbitério, evangelista, eles morrem. Eu vi 2 diáconos nossos, que um dia eu falei com o pastor, não consagra esses homens ao presbitério. O pastor foi lá, consagrou o presbitério e eles morreram. Consagrou 2 diáconos ao presbitério e eles não estavam aptos para o presbitério. Não estavam aptos ao presbitério. Eu falo isso com toda fidelidade da palavra presbítero. O presbítero é um dirigente de igreja. O presbítero, Deus ministrou uma unção de cura sobre ele. Ele que ora pelo enfermo, o enfermo é curado e perdoa os seus pecados. O presbítero, ele sabe ensinar. O presbítero sabe dar doutrina. O presbítero sabe exortar uma igreja, corrigi-la para que o andamento da boa obra funcione. O presbítero, ele é o pastor local da igreja. Foi consagrado esses 2 diáconos. E eles morreram. Não desenvolveram o presbitério que lhe foi empossado. Então, se você é o que você está sendo hoje, cumpra o teu ministério e Deus glorificará o nome dele na sua vida. Vamos lá. Toda igreja saudável precisa de pessoas que sirvam com amor e equilíbrio, evitando sobrecarga e divisões internas. Precisa do crescimento, precisa isso. Evite isso. Sobrecarga. Qualificação dos escolhidos. Qualificação dos escolhidos para o diaconato. Nós erramos muito porque colocamos pessoas no diaconato por causa da necessidade, às vezes, da obra que tem que ter diácono, mas eles consagram o diácono não abre igreja, o diácono não ministra ceia, a diaconisa não lê Bíblia, a diaconisa não conhece Bíblia, mas eles querem consagrar. Não sei qual é o motivo. Se você sabe, me explica aqui, por favor. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Cheio do espírito e de sabedoria. 3 qualidades principais para o diaconato: boa reputação, testemunho íntegro diante da comunidade. As pessoas precisam te ver como uma pessoa íntegra. Não estou falando santo, estou falando íntegro. Íntegro. Santo é só Jesus. Mas uma pessoa que honra a palavra de Deus, cumpre a sua devoção em Cristo Jesus, cumpre o ministério de Cristo, honra as suas lideranças locais, terrenas. É uma pessoa, aos olhos da comunidade, santa. Santa. Porque a Bíblia diz que os crentes são santos diante de Deus. Não estou falando de uma pessoa que nunca erre. Estou falando de pessoas que tenham boa reputação, que todos podem contar com ele. 2, cheios do Espírito Santo, homens guiados por Deus, não pela carne.
Não adianta, irmão, levantar um diaconato, pessoas ao diaconato que sejam carnais. Não vai funcionar. Você só está dando uma carteirinha para ele. Porque ele é carnal, ele não entende, ela não entende o serviço dela no reino. Cheios de sabedoria, capazes de resolver conflitos e agir com discernimento. Sabedoria, irmãos. Peça sabedoria a Deus. Você que é um diácono, busque sabedoria a Deus, o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria. Repousará sobre a tua vida. Essas são as qualificações para o diaconato. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. É saber lidar com as situações. Ah, diácono fulano de tal, eu ouvi falar isso, do obreiro tal. O diácono não vai falar nada. O diácono vai parar, vai prestar atenção na fala dele e vai corrigi-lo com sabedoria. Não vai ficar a favor e nem contra. Vai instruir na palavra, o que a palavra diz a respeito da ocasião, da situação que está acontecendo ali. Ministério, irmão. O homem de Deus e a mulher de Deus que exerce e que quer exercer o ministério precisa ser imparcial. Não pode ser a favor disso e a favor daquilo. O homem de Deus, ele é a favor da palavra de Deus. O serviço na igreja não é apenas uma tarefa humana, mas um ministério espiritual que exige caráter e unção. Caráter vem de caracteres, características. Nós às vezes falamos que nós temos características de Cristo, o caráter de Cristo, mas será que as nossas características parecem com a de Cristo? A função do diaconato, da diaconia, é essa. O serviço na igreja não é apenas uma tarefa humana, mas um ministério espiritual que exige caráter e unção de Deus para trabalhar. Unção aqui, irmão, é poder de Deus, revestimento de Deus, é graça de Deus, legalidade de Deus, autoridade divina. Para a função, Deus, ele manifesta a graça. Ponto 4, a consagração dos 7. Os escolhidos são apresentados aos apóstolos. Ponto 2, estes oram e impõem as mãos. É um ato simbólico de aprovação e de envio. Assim como Moisés fez sobre Josué e Deus manda o fazer, os apóstolos estão fazendo isso, colocando a mão sobre os diáconos e os abençoando. Assim como Atos vai dizer assim, estavam eles orando e jejuando, e na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Paulo, Barnabé, e vai falar os outros nomes, e estes orando e jejuando, a igreja lhe impôs as mãos e o despediu, os enviaram para a obra. Deus o envia para a obra. Colocar a mão, sinal de legalidade, de impor as mãos. Por isso nós oramos colocando a mão sobre o homem, sobre a mulher que está sendo separada. Sinal de autoridade, liberdade, legalidade espiritual para avanço e crescimento da obra e do ministério do indivíduo. Tópico 3, a consagração dos 7. Entre os 7 estavam Estevão e Filipe, que depois exerceram papéis notáveis no avanço do Evangelho. Todos nós sabemos disso. Foram os maiores diáconos que foram instituídos. Estevão viu a glória de Deus como nenhum outro diácono viu, morreu apedrejado, mas vendo a glória, não imputou pecado aos homens que fizeram isso, mas disse também igual Cristo, perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. Ele está vendo a glória de Deus porque ele entendeu que aquele era o momento dele. Filipe foi um homem cheio do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo fala com ele, corre e vai até aquela carroça, prega para aquele homem, ensina a palavra, ele chega lá, lê o texto, explica o texto, aplica o texto, mostra que é Jesus, o homem se converte pela pregação do diácono Filipe, o nome de Deus é glorificado, Filipe entra para a história, o nome de Deus é exaltado mais uma vez, Hakadosh Baruhu, bendito seja o santo, por causa disso. Tópico 5, o resultado da obediência. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Quando a igreja se organiza conforme a vontade de Deus, o crescimento espiritual e numérico é natural.
O serviço fiel dos diáconos contribui diretamente para o avanço da obra. Olha isso aqui. Quando a igreja se organiza conforme a vontade de Deus, o crescimento espiritual e numérico é natural. Quando a organização, a igreja ali, os obreiros estão dispostos a entender o projeto que Deus quer para aquela igreja, eles avançam naturalmente. Cresce, a obra cresce. Não precisa fazer esforço. A obra de Deus não se faz por esforço, irmão. A obra de Deus não se faz por obrigação. A obra de Deus se faz por graça, por sabedoria, por amor, pelo Espírito de Deus. Assim a obra de Deus ela cresce. O serviço fiel dos diáconos contribui diretamente para o avanço. Porque quanto mais o povo trabalhava, mais o povo crescia. Os apóstolos estavam orando e jejuando, pregando a palavra, os diáconos servindo, cuidando daqueles que se convertiam, ensinando a palavra, pregando, consolando, confortando, cuidando das suas necessidades social, pessoal, espiritual. Então o povo está crescendo, a igreja está crescendo. E isso foi válido e nós estamos aqui hoje por causa desses homens que ajudaram muito na obra de Deus. Abre um parêntese aqui, irmão. 12 significa governo. Governo de Deus. Por isso Deus tem 12 tribos, 12 discípulos. E assim, representação de 12 é governo de Deus. Agora, quando está constituído os 7 diáconos, tem uma outra representação nisso, é completude. É a obra sendo completada no 7º dia. Quando Deus completa a sua criação no 7º dia, ele dá um basta, ele fala, completei, agora eu vou descansar. O 7 aqui não é só perfeição, é completude também. É dizendo, completei a obra, terminei. Olha o que Deus está fazendo, o controle está na minha mão. A obra agora vai ser completa. Vamos constituir 7 diáconos. Vamos completar a obra que começamos antes. Então Deus está fazendo isso crescer. Vamos fechar esse parênteses. Quando cada um serve no seu lugar, a igreja cresce e o reino prospera. Quando eu entendo a minha posição no reino, eu consigo me doar melhor. Eu consigo ser mais útil na obra de Deus. E qual a conclusão disso tudo? Deus tinha chamado pessoas cheias do Espírito e de sabedoria para servir hoje. Deus continua chamando pessoas cheias do Espírito e de sabedoria para servir hoje. Deus está te chamando para você servir no reino. Tem algo bom para a tua vida na obra. Tem experiências novas na obra. Você vai ver Deus curar através da tua vida. Você vai ver Deus operar através de você. Você vai ver os céus abrirem. O nome de Deus ser glorificado. O ministério diaconal é uma expressão prática de amor em Cristo. Aprenda uma coisa. O crente, quando ele não passa pela diaconia, ele não sabe o que é amar o desviado, o novo convertido. A diaconia é o maior serviço de amor e zelo pela obra e pelos que chegam. Pela obra e pelos que chegam. Ser diácono é servo, é servir, é honra no reino de Deus. Mateus 20, versículo 6 a 28. Quem quiser tornar-se grande entre vós, e será esse o que vos sirva. Vamos ler em outra tradução. Mateus 20, 26 ao 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Então esta é a matemática do reino de Deus. Esse é o serviço do reino de Deus. Servir à mesa e servir a Deus. Então, se você já gostou desse vídeo, você segue a gente aqui, se inscreva no canal, que nós estaremos trazendo palavra, poder e unção de Deus através da palavra e do ensinamento da Bíblia para a nossa vida. Então, curte, segue, comenta, compartilha. Sou o pastor André Lima, Teologia Hebraica com André Lima. Vem com a gente, que Deus irá te preparar para uma grande obra. Shalom, Lehitraot e até breve.